Então, boa noite oficialmente. A gente está aí, eu acho que essa é a quarta aula ou quinta. É, Acho que é a quinta desse projeto Ampliando Conhecimento, né, do nosso Instituto Ampliando Fronteiras, que fica localizado em Cabo Frio, né, região dos Lagos. E essa aula, gente, é uma aula meio rapidinha, né? Assim, é uma aula de 1 hora, para quem ainda não assistiu, é uma aula de 1 hora, por conta da gente ter um público variado e, né, da gente pedir que o palestrante, hoje no caso, o professor, no caso, hoje eu, né, a gente dê conta de falar um pouco sobre o conteúdo, a gente não abre para perguntas. Então, essa aula é uma aula que fala, né, de um interesse meu já de algum tempo. Tá para sair um artigo sobre esse tema, né, no próximo livro do volume 3 da coleção de Casal e Família, organizado por mim e pela Terezinha. A gente está aí programando um próximo simpósio que vai ser ano que vem, né? Então, esse livro vai estar saindo nesse simpósio. E eu dei três cursos, né, na verdade, sobre esse tema. Então, assim, eram cursos mais longos, né? Cursos de 8 horas. No Congresso também Nacional, lá no Maranhão, eu também levei esse tema, e aí foi um mini curso, né? Apenas 2 horas. Mas, assim, tem tido muito interesse, né? Tem aparecido muita demanda, muita gente interessada nesse tema. E aí, assim, a minha fala hoje contempla um pouco tanto a clínica individual quanto a clínica de casais, tá? Acho que eu vou tentar, né, falar aí um pouco de uma forma geral e depois eu vou dar algumas pinceladas, né, no trabalho com casais e no trabalho individual, certo? Então, já vou começar. E aí, assim, eu entendo, né, como chega para mim a experiência da infidelidade, né, a vivência da infidelidade. Chega através de relatos muito ambíguos, muito intensos, tanto mulheres quanto homens, tanto relações afetivas, tanto relações homoafetivas quanto hétero, né? A minha prática fala dessas duas experiências e também das experiências individuais, mas chega como uma experiência avassaladora, né? Como uma experiência que, na literatura, ela se aproxima e ela chega a ser conceituada como uma experiência de trauma, tá? Tamanha é a dor vivida, né, pelas pessoas que acabam vivendo a infidelidade. E aí, o meu relato hoje, ele não pretende amenizar essa dor, porque ela é real, mas eu preciso falar para vocês, né, de outras óticas, né, de outro olhar que eu vou trazer, e outros autores também trazem, sobre o fenômeno da infidelidade, né? Porque, apesar de ser uma experiência de muita dor, a gente não pode ter uma visão única para se olhar o fenômeno da infidelidade, tá? Então, a gente tem, né, falas como quero morrer, né, assim, perdi meu chão, né, o que será de mim agora, né, onde foi que eu errei, preciso me vingar. Então, a gente tem falas que trazem, né, sentimentos que vão do ódio, né,
a mágoa, que passam pela traição, que passam pela tristeza, que passam por culpa, que passam por desesperança. É bem variado, né? O que chega são relatos bem variados. A gente precisa entender, né, qual é a visão de mundo do terapeuta para se trabalhar a infidelidade. Então, esse é o primeiro convite que eu quero fazer para vocês hoje, tá, gente? Assim, acompanhar um cliente, tanto individualmente, principalmente os casais, fazem com que a gente tenha que se dar conta de como a gente entende o fenômeno da infidelidade. Por quê? Se a gente tiver uma visão conservadora sobre o tema, a gente não vai conseguir estar aberto para acompanhar o sentido que isso tem para o outro. Para começo de conversa, né? A gente é de uma abordagem fenomenológica de campo. E isso significa que a gente tem que estar aberto para aquilo que emerge no campo. Então, se a gente sabe, né? Se de alguma forma a gente faz parte desse campo, né? Que a gente fala que é um campo co-criado, o terapeuta também é campo. Se a gente vai com uma visão conservadora, a gente pode não conseguir, de fato, encontrar o sentido que aquela experiência tem para aquele casal, para aquela pessoa, tá? Então, para começar, a gente precisa olhar para isso. Eu entendo que a infidelidade tanto pode arruinar uma relação, né? Quanto pode fortalecê-la, transformá-la, ou então ser o início de um novo relacionamento. Então, aí a gente já olha, né, para diversas possibilidades dentro do trabalho terapêutico, né, até dentro do nosso manejo clínico mesmo. Trazendo um pouco alguns dados né, de pesquisas aí sobre o tema, a gente tem uma pesquisa da Federal do Rio Grande do Sul, feita em 2018, que traz que homens e mulheres têm apresentado comportamentos de traição que são semelhantes. Então, se antes a gente tinha, né, uma visão de que os homens traíam mais, de que os homens buscavam a traição por conta de uma insatisfação sexual, essa pesquisa ela é interessante porque ela traz que homens e mulheres não se queixam de falta de sexo na sua relação e não buscam sexo no relacionamento extraconjugal. Eles relatam buscar carinho, atenção, parceria, compreensão, e relatam não estar encontrando esses elementos nas suas relações. A gente tem uma outra pesquisa que aponta que nós, né, brasileiros, que o Brasil é o país mais infiel da América Latina e que para 7 em cada 10 brasileiros é possível amar e ser infiel. Também vem mudando, gente, a relação, né, do olhar das pessoas para o que é infidelidade. Então, se antes era muito comum as pessoas falarem, né, se acontecer, né, isso na minha história, né, não tem mais jeito, né, é o fim, é um rompimento. Hoje, atualmente, as pessoas estão considerando a possibilidade delas continuarem juntas. Então, são fenômenos, tá, que são um pouco diferentes de uma visão que a gente tem de anos atrás. Tanto
assim, para a gente poder começar a falar, né, do que é infidelidade, a gente precisa olhar um pouco para o que é fidelidade. Tanto o Paulo Barros, né, nesse livro aqui, Amor e Ética, quanto a Regina Navarro, trazem que a gente, né, que a fidelidade não é algo natural. Então, assim, olhar para isso pode fazer com que a gente tenha que, de alguma forma, ir desconstruindo o nosso olhar, né, para esse fenômeno. Então, eles trazem que a infidelidade não é algo natural, que a fidelidade não é algo natural. O Paulo Barros, ele vai falar que a gente, enquanto humano, a gente tem sede do novo, a gente tem sede de aventura, né? A gente quer experimentar, a gente quer se surpreender. A Regina vai pelo mesmo caminho, né? Então, para esses dois autores, que são autores, né, com bastante credibilidade dentro né, do nosso meio, psi, nós nos tornamos fiéis por exigências externas e por questões relacionadas às nossas crenças, aos nossos princípios, tá? Então, a gente está falando aí, né, de que é possível a gente viver relações onde exista fidelidade, que é possível, sim, ser fiel, mas que isso tem a ver com crenças, isso tem a ver com uma construção, né? Isso não é dado espontaneamente. Se a gente... É porque, assim, né, não dá para eu falar de tudo que eu falei no curso, como eu coloquei ainda agora, mas se a gente for olhar um pouquinho para a questão da história, né, os nossos ancestrais, eles eram polígamos, né? E aí a fidelidade, ela passa a ser construída. Existem ainda, né, lugares, tribos, onde a poligamia é a regra. É claro que isso está muito mais vinculado ao gênero masculino, né? Mas é importante a gente contextualizar que isso ainda existe. Mas, Dani, né? Então tá. Então, assim, você está dizendo que a fidelidade ela é uma construção, né? E como é que a gente olha, então, para o que é infidelidade? Aí, gente, a gente vai ter olhares diferentes para o que é infidelidade. O Paulo Barros, ele vai trazer muito essa coisa assim de que a gente, quando a gente se encanta, né, por alguém, a gente faz uma idealização daquela pessoa, a gente vive até, às vezes, por meses, uma relação praticamente perfeita, né? Claro, porque a gente dá uma maquiada boa nas nossas imperfeições e o outro faz a mesma coisa, né? A gente não pode ter dúvida disso. Mas essa maquiagem cai, né? E quando a gente se dá conta, né, de que aquela pessoa não é aquilo, né, que ela prometeu e aquilo que a gente idealizou, a gente começa uma busca para encontrar esse pedaço, essa lacuna que faltava. Isso pode ser uma porta para a infidelidade. Eu baseei muito esse curso que eu dei por uma autora chamada Esther Perel, né? Ela tem um livro muito interessante que chama Casos e Casos, tá? Esse livro aqui, Casos e Casos, que tem como subtítulo Repensando a Infidelidade. Então, assim, a gente vai falar, né? Hoje eu vou trazer algumas coisas aqui que falam do olhar dessa autora.
Mas eu queria trazer um pouco do meu olhar na prática e também, né, aí um olhar que fala também de uma literatura, né, que alguns autores também têm essa visão. Para a gente falar, né, que aconteceu um comportamento infiel, a gente precisa passar pela questão de um acordo que foi quebrado, né? É isso que faz a gente entender, né, a vivência da traição, a quebra de um acordo. Mas, gente, aí está né, acho que é um grande nó nessa questão da infidelidade. Porque quando a gente fala de acordo quebrado, a gente está pressupondo que os casais conversam sobre o tema, que eles colocam na mesa o que é possível, o que não é possível, o que é considerado fidelidade, o que é infidelidade. A prática não fala disso. A prática fala de um acordo que parece implícito, que está ali nos bastidores, mas que não foi dito, né? Que não foi desenhado. E aí, assim, é claro que quando eu dou um exemplo na aula, gente, eu mudo alguns dados, né? Preservando a identidade das pessoas, né? Mas, assim, eu tive uma situação uma vez de um casal que ela estava doente, né? Ela doente não. Ela levou um tombo, ela precisou fazer uma cirurgia por conta desse tombo que ela levou, e ela ficou alguns meses para o conforto dela dormindo em outro quarto. E, né, por questões da recuperação, a relação sexual entre ela e o marido, que até então era boa, deixou de existir, tá? Então, eles ficaram meses, ele era bem parceiro dela, mas eles ficaram meses, ela num quarto e ele no outro. Até então, até que ela pega, né? Ela descobre que o marido, no quarto dele, se masturbava e assistia, né, vídeos pornôs. E eles vão para a terapia a partir dessa situação. Para ela, aquilo foi uma traição absurda, né? E ela falava, né? Como você teve a coragem, sabendo que eu estava, né? Sem estar, né? Com os meus movimentos, sem estar plenamente saudável, como você teve a coragem de viver a sua sexualidade dessa forma? E ela pensou, né? Eles foram para a terapia porque eles começaram a viver uma crise absurda e ela falava assim: eu não sei se eu consigo continuar com você. E aí, isso é só para ilustrar um pouco, né? O que pode ser considerado infidelidade para um e pode não ser para o outro. Então, hoje, né, a gente tem, depois eu vou contar um pouquinho mais, né, dessa história, mas hoje a gente tem, assim, N relatos. Então, existem nudes que são trocados e pessoas que não têm contato sexual, né? Existem pessoas que vivem experiências na internet, com plataformas, com sites, né? Existe, às vezes, a visita a site, né? Existe a infidelidade sendo vivida
corporalmente, né, com, de fato, uma relação sexual. Então, assim, o que que é infidelidade para um? O que que é infidelidade para outro, né? Existem casais, eu já tive, né, uma cliente também, que ela tinha, a princípio, um grande amigo, né? E aí ela começou a perceber que ela sentia necessidade de estar mais próxima desse amigo, e eles começaram a se encontrar com bastante frequência, né? Então, eles iam para a livraria, eles tomavam café, eles se encontravam à tarde, batiam papo, às vezes pegavam o cinema, não tinham absolutamente nenhuma troca corporal sexual. Mas ela, né, começou a nutrir um sentimento por ele e ele por ela, e ela entendia que ela estava atraindo o marido. Então, isso foi, né, um motivo, uma grande crise de consciência dela, e ela foi trabalhar isso na terapia. Bom, quando eu falo da Esther Perel, comentei da Esther, a Esther ela vai trazer um elemento muito interessante para a gente pensar, né, que é a questão do quanto a gente entende que a sexualidade da gente passa pelo outro e o quanto essa sexualidade passa só pela gente. Então, ela traz, né, assim, uma visão, ela traz uma desconstrução de que a gente entende que a sexualidade tem que ser vivida a dois, né? Mas que a sexualidade da gente só nos pertence, né? Então, aquilo que eu vivo a nível de fantasia, de imaginação, a nível de erótico, isso só me pertence, né? E a partir disso, eu posso entender que eu posso compartilhar essa sexualidade com o outro, mas que às vezes eu também posso viver a minha sexualidade, o meu prazer, sem depender do outro. E isso, gente, por mais que possa ser novo, né, para alguns de vocês, isso é muito interessante a gente pensar, porque a sexualidade, ela é do âmbito do privado, ela é individual. A gente quer, de alguma forma, ter, né, o, o poder, né, de alguma forma, manipular essa sexualidade do outro. Mas aquilo que cada um está pensando quando vive uma experiência sexual, isso aí a gente não pode, a gente não tem esse domínio, né? Será que... E aí, assim, voltando a esse caso dessa cliente que fez uma cirurgia, foi muito bonito quando ele teve a possibilidade de falar e que ele disse para ela: eu amo você. E em nenhum momento eu deixei de estar ao seu lado. Eu te acompanhei em tudo que você precisou fazer, em todas as visitas. Eu estava lá, né? Eu estava em casa, disponível para você, para o que você precisava. Mas você não podia viver, né, aquilo que o meu corpo, aquilo que eu desejava. Eu sentia desejo, eu sentia tesão, eu sentia vontade, né, de manipular o meu corpo, né, de experimentar
aquilo que a gente tinha, mas eu sabia, eu não tinha como fazer isso com você. Seria um absurdo eu te pedir isso. Então, eu busquei uma outra forma. E na minha cabeça eu não te traí. Sabe? Isso assim, e a partir disso, por quê, né? Eu acho que aí, pensando um pouco no nosso manejo clínico, dentro dos atendimentos a casais, pensando um pouco por aí, a gente precisa, né, dar oportunidade para que essas pessoas possam falar, porque isso é fenomenológico, né? O Hugo, né? O Hugo Elídio vai trazer nesse livrinho aqui, que ele tem um capítulo nesse livro aqui, né? Que eu e a Terezinha organizamos, que fala, né? Do quanto aquilo que a gente pensa, né? Do quanto assim aquilo que a gente entende como verdade, do nosso olhar para uma coisa, né? A gente não olha a coisa. Quando a gente descreve algo, a gente não está descrevendo de fato aquilo. A gente descreve a nossa percepção sobre um objeto. A gente descreve a nossa percepção sobre um fenômeno. Entender isso vai fazer toda a diferença no trabalho com casais. Por quê? É a partir, né, dessa possibilidade de cada um emprestar um pouco, né, o olhar para o outro, né? Eu falo assim, a gente precisa emprestar. Como que eu olho? Né? Eu olho desse jeito. E agora eu empresto o meu olhar para você, e você empresta o seu olhar para mim. E aí o casal descobre que não existe um jeito único de olhar, que não existe um jeito certo de olhar, que o olhar de cada um está, né, carregado de crenças, né? De crenças, às vezes, até, né? De avós aí, né? De pais. Então, assim, os mitos, né? Que são tão importantes para a gente poder olhar, né? Quais são os mitos no trabalho com casal e família? Quais são os mitos desse casal? Quais são os mitos dessa pessoa? Quais são os mitos dessa família? A Selma traz, né? A Selma Sionai, ela traz num artigo dela a importância da gente olhar para os mitos pessoais, sabe? Assim, qual é o mito que vai nortear a vida dessas pessoas? Então, a gente precisa olhar para isso e ajudá-los a perceber que eles olham de jeito diferente. Então, a partir disso, existe uma possibilidade desse casal, né, começar a, a se emprestar um pouco, a entrar aí numa via de compreensão em relação àquilo. Gente, é sempre assim? Às vezes não, às vezes é difícil mesmo, e às vezes não dá, eles não conseguem compreender, né? Às vezes, a infidelidade, como eu coloquei, ela acaba, né, interrompendo um relacionamento, porque aquilo ficou demais, a dor foi grande demais. E a possibilidade de ressignificar aquela dor e a abertura daquele casal, né, para fazer novos arranjos, às vezes esse casal não tem. E é isso que a gente precisa checar, né? Mas, assim, outra coisa, né, que eu preciso estar trazendo para vocês é sobre
alguns elementos que a Esther Perel vai falar, né, que fazem parte da infidelidade. Então, ela traz a clandestinidade, a química sexual e o envolvimento emocional. Primeiro, quando ela fala da clandestinidade, muito rapidinho, né, ela fala que a clandestinidade vai sempre trazer mais intensidade para a vivência da carga erótica, né? E que a gente gosta da transgressão, né? Talvez isso converse um pouco com o que o Paulo Barros fala, né, sobre esse espírito aventureiro que a gente tem, né? Então, ela fala que na infidelidade existe essa clandestinidade, né? Essa coisa do risco, né? São experiências, às vezes, que desafiam as pessoas. Quando ela fala da química sexual, ela está fazendo aí, gente, uma articulação com algo que vai muito além da relação sexual, né? Então, ela traz, e isso a gente sabe, né? A gente sabe disso, às vezes, um beijo é extremamente erótico, né? Às vezes, as pessoas não precisam viver a sexualidade por completo, mas um beijo ele pode ser erótico. Então, quando ela traz a química sexual, ela fala, né, que nas experiências de infidelidade existe aí o desejo, a sensação, né, de estar sendo desejado pelo outro, de ser visto, de se relacionar, né, de chamar atenção. Tudo isso são experiências que às vezes estão mortas no casamento. Ela também traz a questão do envolvimento emocional, e quando ela fala do envolvimento emocional, ela fala assim, que existem algumas experiências de infidelidade, né, que são tão intensas, né, são tão bonitas, que a pessoa vive, né, é como se ela despertasse para a vida, né? E aí, pensando um pouco, né, em algo que permeia muito esse tema dentro do senso comum, né, assim, por que as pessoas traem? Essa é uma pergunta que as pessoas estão o tempo todo se fazendo, né? Por que as pessoas traem? Então, a gente vai ter explicações que vão tanto estar relacionadas a problemas do casamento, quanto a problemas relacionados ao indivíduo. Por quê? Porque a gente não pode achar que toda traição, quando acontece, ela tem por trás um casamento falido. Às vezes não, né? Às vezes, assim, quando a gente olha para os motivos relacionados a casamento, aí a gente vai ter a possibilidade, né, na fala das pessoas. Faltava carinho, faltava atenção, eu não era admirado, a gente não conversava mais, a gente não tinha projetos em comum, a gente não tinha parceria, e eu fui, essa lacuna fez com que eu buscasse isso, né? Não sei se eu já falei, né? Não tinha um bom sexo, e essa lacuna faz com que a gente, né, faz com que esse cliente, essa pessoa, vá buscar isso no outro. Tem a ver com aquilo que eu coloquei lá do Paulo Barros lá atrás. Só que, quando, né, é uma beleza, sexo flui que é uma beleza, né? O casal é um casal lindo, eles trocam, eles viajam, né? Eles têm uma boa conversa, e ainda assim existe traição. Então, a janelinha que se abre aí fala de questões relacionadas ao indivíduo, né? O problema pode não ser o casamento, a questão pode estar relacionada ao indivíduo. Então, quando a gente para olhar na literatura, a gente tem, por exemplo, a busca por um novo self.
Às vezes a pessoa quer viver na experiência da tradição uma face dela, né? Um lado dela que ela não conhecia, que ela tem um desejo de experimentar. Então, isso é importante a gente entender, né? Que nem sempre tem por trás a questão de um casamento que está, né, falido. Algo importante também, né, é a gente pensar que inúmeros casamentos, gente, também matam o erotismo. Essa mesma autora tem um livro chamado Sexo no Cativeiro. É muito interessante esse livro, super fácil de encontrar. E eu gosto, né, até de fazer um complemento nessa fala, né, até quando eu dei o curso, assim, trazendo várias coisas, né, desse livro. Por quê? Porque o casamento está muito associado a uma visão. A gente ainda recebe, tá? Esses fragmentos do que a gente viveu lá atrás, do que os nossos avós viveram, de algo muito puro, né? De algo que remete ao conservador. O que, né? Se a gente for pensar, né? Nos nossos avós, o que eles pensam, o que eles aprendiam? Que as mulheres de casa, as esposas, eram as santas, né? E que o prazer vinha com as mulheres, com as putas, com as mulheres na rua. Pode parecer, gente, assim, Daniel está falando de alguma coisa tão antiga. Não é não, né? Há pouco tempo eu atendi um casal que a questão deles, a temática principal deles, né, era a sexualidade. Gente, assim, eles não conseguiam falar um para o outro sobre fantasias sexuais. Era um terreno que trazia constrangimento. Então, né, quando a gente mata o erótico no casamento, esse erótico, esse desejo de viver esse erótico fica aqui, né? E às vezes ele dá a mão para o que a Esther chama de clandestinidade, para que isso seja vivido lá fora. Então, eu acho que é um elemento importante também, sabe, da gente considerar. E aí, estou olhando aqui a hora e estou preocupada, né? É tanta coisa, né, que eu estou com vontade de falar, mas que de alguma forma eu preciso estar tentando, né, resumir um pouco. Eu vou tentar falar um pouco agora da questão do manejo clínico, né? E até falar um pouco do que eu vejo na Gestalt terapia, que relações, né, que existem aí de conceitos gestálticos com esse tema da infidelidade. Então, assim, o meu trabalho vem colocando muito uma lente de aumento para a questão das polaridades, sabe, gente? É muito comum que o casal tenha uma aware pobre, né? Tenha um pouca awareness, né? Do que acontece na relação e que esteja um pouco aware também do que acontece, né? Com as suas individualidades. E isso passa pelo reconhecimento de conflitos relacionados à polaridade, a entender, né, a perceber, a sentir, a se dar conta de que, às vezes, a gente tem inúmeras características que a gente não reconhece, né? Aí a gente poderia fazer uma ponte, né, com o Zinker, quando ele fala de polaridades egodistônicas, que a gente coloca realmente à sombra, né? Elas ficam ali, né, na sombra,
e que a gente aponta para o outro. Então, quando, né, um casal traz, né, assim, você está sendo, um deles, né, traz, assim, você está sendo fria comigo, né? Eu te acho fria, ou sexualmente, ou afetivamente, né? Eu sei que às vezes eles não falam com essa vozinha calma que eu estou falando, né? Às vezes eles falam, você é uma geladeira, né? Você é um iceberg, eu não suporto mais viver com uma mulher gelada desse jeito. E aí, né, a gente tem que baixar a bola para tentar ajudar a baixar a bola para que isso possa ser dito de um outro jeito, né? Mas se cada um se der conta da sua parte na relação, se essa, né, se fosse o caso, uma relação hétero, se essa esposa se der conta de que realmente talvez ela esteja fria sexualmente, de que ela não está, né, aquecida sexualmente, e olhar para isso encurta a distância desse casal. Porque o que é mais comum? Né? Eu não sofria nada, você que é um ogro, você que não tem jeito, né? Você não tem jeito para chegar numa mulher, né? Você vem aí, eu tô lá, né? Tô lá fazendo alguma coisa, você vem e me agarra, né? Por trás, já querendo sexo, né? E aí ele vai e fala, mas isso é porque eu te desejo. O problema seria se eu não te agarrasse. Né? Mas olha como essas interpretações, né, ficam com lentes diferentes. Então é isso, né? É poder emprestar esse olhar para o outro. E aí é isso que eu estou chamando, gente, né, do estar aware, desse casal se dar conta, né, das suas polaridades, das suas características menos desenvolvidas, porque quando isso acontece, é muito mais fácil eles se abrirem para aquilo, né, que é genuíno, né, que de fato está ali por trás daquela lente que eles não enxergam. Existem muitas formas, né? Eu não sei se eu estou dando conta de falar o que é principal, porque também é tão difícil escolher o que é o principal nessa história toda. Existem muitas formas da gente trabalhar, da gente compreender, né, o que essa infidelidade trouxe para a relação, sabe? O que essa infidelidade quis dizer? Que voz ela tem, né? E nesse sentido, a nossa teoria de campo, ela é extremamente rica para dar conta disso, tá? Porque é a partir da ótica de campo que a gente, né, vai ajudar esse casal a entender, assim, o que estava sendo vivido nessa relação que deu espaço para a infidelidade. Que função será que essa infidelidade teve? Né? Como é que estava o diálogo? A partir da experiência da traição, o que pôde ser vivido? O que ela propiciou para esse casal? Eu tive um casal há pouco tempo que, a partir, né, da traição dela, eles foram, né? Ela conseguiu dizer o quanto ela se sentia manipulada, o quanto ela se sentia sem espaço, sem voz, controlada na relação, né? Então é importante, dentro de uma ótica de campo, gente, a gente olhar assim, se esse casal compartilhava sentimentos, desejos, fantasias sexuais, se eles nutriam a relação, né? É importante a gente pensar como é que estavam as fronteiras nesse casamento, se existia fluidez ou não, né? Assim, a gente precisa colocar uma lente de aumento
para descobrir, junto com eles, o significado que essa traição teve. A partir disso, é claro que existe aí a possibilidade, né, deles se perdoarem ou não. Então, assim, são atendimentos que geram muita dor, né? Geram muita dor. A gente tem casais que vivem ajustamentos mais em nome da família, né? Ajustamentos criativos que silenciam um pouco o ser casal em nome, né, da família. A gente tem casais que chegam, às vezes, com um discurso que eles querem eles querem dar uma chance para a relação, mas o que de fato acontece é pouca aware para o que vem de novo, né? E aí é a nossa função olhar para isso, porque eles não conseguem perceber as figuras novas que surgem, eles ficam presos às experiências antigas. Então, assim, um está dizendo para o outro, a gente quer, eu quero, né, vamos tentar. Mas, se um chega um pouco atrasado do trabalho, o outro vai, né? Vai cheirar a pessoa, vai olhar, vai revistar, né? Isso fala de não estar dando conta da figura que surge ali relacionada ao desejo de mudança. Esse atraso pode ter a ver com coisas do trabalho, mas às vezes eles são interrompidos com algo que ficou cristalizado, está me traindo de novo, né? E aí, como a gente já está caminhando para o final, eu não dei conta de falar tudo que eu gostaria, mas é por isso, gente, assim, né? Era um curso de 8 horas, e aí, de repente, vamos fazer em 1 hora. Mas, assim, eu aposto muito no poder dos experimentos, né? A minha clínica é uma clínica onde a dramatização, a representação, o trabalho com os bonecos ganham bastante espaço. Eu acho que o experimento, eu falo que assim, a Gestalt terapia, na minha opinião, ela é isso tudo pelo poder também dos experimentos, né? É realmente tornar o falar em fazer, em vivenciar. E aí eu acho que é uma portinha que a gente precisa abrir no trabalho individual, né? E no trabalho com casais, para que as pessoas possam, de fato, emprestar esse olhar para o outro, para que, de fato, elas possam vivenciar, né, a dor que elas causaram no outro, né? Para que elas possam se sensibilizar com essa dor, né? Para que elas também possam, né, dar voz para aquilo que elas desejam, né? De fato, que elas possam genuinamente se encontrar, né? E descobrir se é possível, a partir dessa experiência da infidelidade, se é possível para aquele casal, para aquele, né, cliente, ressignificar essa experiência e alimentar, né, essa relação, nutrir essa relação de alguns elementos que estão presentes nos casos extraconjugais. Eu vou ler uma coisa aqui para vocês, que é muito interessante, que tem a ver com isso que eu falei agora. Calma aí. No auge, os casos raramente sofrem de falta de atenção, romantismo e diversão.
Vou repetir. No auge, os casos raramente sofrem de falta de atenção, romantismo e diversão. Sonhos compartilhados, afeto, paixão e curiosidade inesgotável. Esses são os ingredientes naturais vistos no terreno do adultério. Também são ingredientes de relações prósperas. Essa frase é uma frase da Esther Perel, né? Desse livro que eu falei para vocês, Casos e Casos. E aí, assim, gente, a minha visão, né, a partir dessa experiência clínica, das minhas experiências clínicas, é que, de fato, quando a gente recebe um caso assim, a gente precisa se abrir para acompanhar o sentido que aquela infidelidade teve para aquela pessoa, para aquele casal. A gente precisa favorecer a comunicação. A gente precisa identificar se existe, de fato, um desejo genuíno no atendimento, principalmente de casal, de ambos, para que eles reconstruam essa relação. A gente precisa favorecer a possibilidade deles se perdoarem, né? Deles entenderem as lacunas, e a gente precisa favorecer que eles possam usar a criatividade deles, né? O desejo que eles ainda nutrem um pelo outro, para, de fato, eles conseguirem reescrever uma história diferente, né? Uma nova história, sem jogar fora a história anterior. Porque a história anterior, ela serve, né, até como um parâmetro daquilo que não funcionou, daquilo que foi bom e daquilo que não funcionou, né? Das brechas, das lacunas que eles deixaram para permitir que essa infidelidade acontecesse. É isso. Assim, eu teria muito mais para falar, né? Talvez ano que vem eu volte a dar esse curso, mas o artigo vai sair, né, no terceiro volume do livro que eu organizo com a Terezinha. Deve sair no primeiro semestre ainda do ano que vem. Espero que vocês tenham gostado, que de alguma forma, assim, mesmo, né, um pouquinho tenha contribuído, né, um pouquinho com o olhar, com a prática de vocês, tá? Se alguém quiser dar um feedbackzinho, vai ter formação, sim, em 2024. A gente está para abrir uma nova turma em abril, Jéssica, tá? Ah, que bom, Lília, que contribuiu. Eu vi a Ana Boy aí. Ai, que saudade de você, moça! Quanto tempo! Ana Paula também. Amanhã a gente está no estágio, né? Jaqueline. Ah, que bom, Marcela. Que bom, que bom. Ô, Dani, Oi, pode tá me falar. ouvindo? Tá. Tô. Só tem três homens no assistindo. Isso quer dizer o quê? Ah, querida, somos fenomenológicos. Não vamos fechar para uma única visão, tá, Jaque? Gente, boa noite, um beijo para todo mundo, então. Até uma próxima. A próxima aula em dezembro, a gente está em breve, a gente vai estar anunciando, tá? Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.